E aí pessoal, aqui é Daniel. Hoje eu quero trocar ideia com vocês sobre presença digital. Tem muito conteúdo na internet, tem aos montes, falando muito sobre a parte operacional de fazer isso acontecer. Então, coloque o conteúdo dessa forma, tantas vezes, faça isso, aquilo, use a técnica X, Y. Tem coisa que dá para aproveitar, de fato, para a parte operacional. Mas o que eu quero abordar aqui com vocês é um pouco mais amplo, né? Ele antecede esses pontos operacionais. Então, basicamente, a gente vai entender o que é presença digital, né? A importância, a forma como eu apliquei isso. Então, eu quero tentar mostrar aqui algo prático, vou tentar fazer algo prático, né? Eu tive uma experiência de 6 anos dentro de uma grande instituição, eu vou tentar explorar isso para mostrar para vocês. E isso aqui é justamente para tentar fugir de discurso, né? Porque tem muito discurso na internet e às vezes não tem o resultado daquele discurso. E para finalizar, eu quero pelo menos fazer com que você raciocine como que você pode pensar essa presença digital para o seu negócio. Então, abrindo um parênteses aqui, tá? Eu já te adianto, já para você não perder tempo nesse vídeo, que desenvolver uma presença digital que dá resultado só tem uma forma, que é aplicando a técnica dos 3 T's. Sim, a técnica dos 3 T's. Fabuloso isso aqui. Então, basicamente, começa por... O primeiro T é trabalho, o segundo T é trabalho e o terceiro T é trabalho. É exatamente assim. Você como negócio, se você pensa que é só entregar na mão de terceiros e que vai tudo dar certo, provavelmente vai ser um grande erro, porque imagina... A sua empresa é a que mais tem interesse em fazer isso acontecer, ou seja, vocês precisam ser os mais engajados, né? Por quê? Simplesmente porque vocês são os maiores interessados. Então não adianta terceirizar a presença digital como um todo. Vamos pensar dessa forma. Então se você já quer algo mágico, acha que os outros vão resolver isso por você, que você não precisa nem querer fazer isso bem, ou que tanto faz, esse vídeo não é para você. Bom, então bora lá. O que é essa tal da presença digital? Presença digital significa muito mais que redes sociais. Geralmente as empresas entendem que presença digital é fazer rede social, né? Então ele desconsidera todas as outras possibilidades que existem. Então, eu tenho presença digital, eu faço lá um conteúdo na rede social. Poxa, é bem mais amplo que isso. Então aqui a gente já vai raciocinar um pouco sobre isso daqui, né? Então, basicamente, né, como que a gente pode enxergar a presença digital? Ó, aqui a gente tem um mapinha bem simples para entender o que é isso, tá? Então, sua empresa presente em vários canais digitais. Então, aqui eu menciono alguns, mas entenda que existem várias outras possibilidades, né? Eu coloquei aqui alguns que são que as pessoas já entendem, né? Já está na prática do dia a dia. Então, rede social, site, buscadores, aplicativos, game, né? Por que tem game aqui? Sim, as empresas podem estar presentes em games, cada vez mais isso vai acontecer, e as empresas de game, né, já estão muito à frente no quesito mundo virtual, né, que está se falando bastante. Então imagina que, olha só aqui as possibilidades, né, que você tem como presença digital. Você precisa compreender que em algumas situações você tem controle e outras não da informação. Exemplo, seu site, suas redes sociais. Você consegue controlar o dia a dia, né? Por exemplo, lá o que você vai gerar de informação, conteúdo, né, às vezes interagir. Mas e as mensagens que estão externas, que foram geradas em canais externos? Você não tem controle daquilo. Mas você pode entender que aquilo está acontecendo. Então, isso aqui já é a presença digital funcionando, né, no dia a dia. Beleza, mas qual que é a importância da presença digital? Eu gosto de falar da seguinte forma. Presença digital, se a gente remover hoje do seu negócio todos os canais digitais, redes sociais, site, para de usar isso, tá? Sua empresa vai perder receita? Isso vai impactar financeiramente? Se sim, e provavelmente sim, é um pilar importante. Então, a empresa precisa olhar para a presença digital, encarar dessa forma, que ela pode impactar a receita do negócio.
É pouco provável que exista alguma empresa que não dependa. A pessoa que trabalha de forma autônoma usa algum canal digital para se comunicar e para fazer negócio. Tira aquele canal digital, impacta. Então, essa é a forma mais simples de entender a importância. E agora vamos para a parte prática disso. Uma forma da gente entender a presença digital. Antes de eu entrar e explicar isso daqui, esse desenho aqui não veio de uma hora para outra, vou fazer um desenho bonito para falar sobre presença digital. Não. Só para dar contexto, nessa experiência que eu tive de 6 anos liderando o time de presença digital dessa instituição, então a gente tinha vários problemas para serem resolvidos, né? A presença digital dessa instituição não estava legal. Quando eu entrei para assumir esse desafio, eu precisava organizar aquilo. Então, de forma básica, eu olhei assim, poxa, a gente começou por redes sociais. Você não precisa querer resolver tudo. E isso que eu vou falar aqui, sua empresa está começando só com você, então você já vai ter essa mentalidade. Ou pode ser uma equipe com várias pessoas. Por exemplo, nesse meu cenário, eu tinha uma equipe de 10 pessoas. E a gente começou pelos canais de redes sociais. Não dava para começar por todos, porque como era uma grande instituição, as redes já eram super movimentadas. Então, como que foi organizado? A primeira coisa, pessoas. Então, aqui, de novo, pode ser só você ou pode ser um time. As pessoas precisam entender e elas precisam comprar esse objetivo, que é construir isso, fazer isso acontecer, essa presença digital. Então, primeiro ponto. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer técnica, as pessoas precisam entender ali aquele passo anterior, que é a importância da presença digital. Segundo, tem que ter tecnologia para apoiar essas pessoas. Mas que tecnologia que é essa? Geralmente são plataformas que você vai utilizar para gerir redes sociais ou gerir outros canais, como mostrei ali, né? Sites. Dentro dos buscadores, eles oferecem tecnologia para você gerenciar as informações. Então, uma vez que você entendeu quem são as pessoas e quais são as tecnologias que você vai utilizar, vamos para o terceiro pilar. Não é uma sequência, tá? Mas é só para a gente começar por algum ponto. Conteúdo. Se você parar para raciocinar, é o que a maioria das empresas já fazem. Então, esse é um pilar da presença digital. Então, você tem lá a rede social, você vai lá e começa a gerar conteúdo, isso é muito automático, é muito simples. Então, esse é um ponto, e dentro desse pilar, então você vai ter uma forma de gerir, você vai ter pessoas, ou só você, e vai ter essa tecnologia que você vai utilizar, essa plataforma para gerir o conteúdo. Pode ser dentro das próprias plataformas que a gente está citando, redes sociais, sites e tal, ou pode ser algo que integre esses canais. Segundo ponto, seria o quarto pilar, é a interação, que esse foi inclusive o primeiro ponto que a gente encarou como algo que precisava ser resolvido, porque, só para vocês terem uma noção, 85% das demandas não eram respondidas, né? Justamente por não ter essa forma de se organizar. Então, imagina, dentro de um negócio, né, de uma empresa, a não interação é um problema. Só que é muito comum. Entre em qualquer rede social de empresa, escolhe aí a empresa que você achar que... Enfim, olhe os comentários. É muito comum não ter interação, não ter resposta. Tá? Isso é muito comum. Por quê? Justamente porque não enxerga esse pilar como um pilar importante. Obviamente, você vai encontrar empresas que fazem isso muito bem, porque sabem que isso é extremamente importante. Então, interação, mesma coisa. Num cenário onde você tem uma equipe, quem que cuida dessa parte? Quais são as tecnologias que a gente vai usar para fazer isso acontecer e que a gente vai medir, né, nosso desempenho no dia a dia para melhorar? Esse pilar aqui eu entendo como crucial demais assim, para o negócio. E o quinto pilar é que vai nortear tudo isso daqui. Então, essas setinhas aqui, deixa eu só indicar, essas setinhas aqui, elas não estão aqui à toa. A forma como eu vi o trabalho que a gente fez acontecer foi porque, e aqui eu vou tentar ser simples, tá? Uma vez que é gerado um conteúdo, ele tem uma possibilidade de gerar interação e esse conteúdo gerado, ele com certeza vai gerar dados, tá? A mesma coisa interação. Então, uma vez que acontece uma interação, ela pode evoluir o conteúdo e, com certeza, ela vai gerar dados. E toda vez que você tem dados, você organiza eles para evoluir a interação e para evoluir o conteúdo. Precisa ter essa sintonia. Eu não acredito que, fora disso, a coisa dê certo. A forma como eu vi isso acontecer
Isso aqui faz total sentido. Um ponto que é legal, que você pode raciocinar sobre essa questão da presença digital, é que a gente encara, né, como eu comentei lá no início, a gente acaba encarando a nossa presença digital como essa parte operacional. Usa a técnica X, a técnica Y e tal, mas isso aqui vai mudar. Então, por exemplo, hoje existe uma rede social X, amanhã ela não vai existir mais, né? Hoje existe a técnica Y, amanhã não existe mais. Essa questão vai estar aqui na parte operacional. Vai estar aqui, ó. Dentro de cada pilar tem a parte operacional, que aí é o time. O time de operação vai evoluir todos os dias, entendeu? Então, só que o que a gente precisa encarar, como a gente precisa encarar a presença digital, que eu olho isso daqui como, independente do tipo de plataforma que vai existir daqui 10 anos, 20 anos, a gente vai olhar para essa questão da geração de conteúdo, a forma como a gente vai interagir e como a gente vai analisar os dados para evoluir isso. Então, se a gente tem esse raciocínio, essa forma de pensar, a gente vai conseguir aplicar qualquer projeto de presença digital em qualquer plataforma. Entendeu? Porque, mas amanhã é a técnica Y, não tem problema, seu time já está preparado para isso. O time de operação de conteúdo, ele vai entender, ele vai evoluir todos os dias. O que precisa é a forma como é organizada a sua presença digital. Aqui eu quis mostrar um pouco, né, como a gente encarou isso, tá? O que eu posso dizer para vocês é que no final do primeiro ano já de trabalho, aquele dado de 85% das demandas, a gente reverteu esse quadro, né? O time foi organizado como núcleo de conteúdo, núcleo de interação e o núcleo de análise de dados, e eles se conversavam, né? A sintonia era grande, um dependia do outro, né? Então não era um trabalhar de forma isolada, eles pensavam isso daqui. Obviamente que tinha suas características específicas de cada núcleo, só que eles pensavam em sintonia. E nos anos seguintes a gente foi evoluindo. Começamos com 2 redes sociais, implementamos a terceira, a quarta rede social. Cada rede tem um jeito de ser trabalhado. Sites, buscadores, enfim, N outras plataformas a gente começou a cuidar. Por quê? Porque a gente tinha essa mentalidade. Então, qualquer novo canal que aparecia, a gente já sabia como organizar, né? O time já estava pensando aqui. Então, isso daqui é uma ideia de aplicação real, que é como eu encaro presença digital, como a gente instrui hoje empresas de menor porte. Não é porque esse raciocínio nasceu dentro de uma experiência de uma grande instituição que ele não é aplicado em... Às vezes uma empresa que nasce com uma pessoa só já pode aplicar isso aqui. Isso aqui é uma mentalidade, uma forma de enxergar a presença digital. E assim, obviamente que esse vídeo vai ficar nos nossos perfis sociais, e aí você pode ir lá e comentar e a gente pode abrir uma discussão, pode ampliar esse bate-papo sobre presença digital. E para concluir todo esse raciocínio, vamos pensar da seguinte forma, ó. Vamos usar como exemplo os canais de redes sociais. Então, perfis relacionados a empresas, que é o seu caso, perfis relacionados a pessoas. Primeiro a gente tem que entender que rede social foi feita para pessoas. Então não é à toa que, em quantidade, é muito mais fácil você ver perfis com grande volume de seguidores relacionados a um influencer do que a uma empresa. E como que a gente precisa ver isso? Vamos lá. Criar e construir uma presença digital de uma empresa é muito diferente de criar um canal de um influencer. Então vamos usar um exemplo. Se um influencer ele optar por não interagir, por não responder comentário, isso não vai gerar um impacto negativo para ele. Por quê? Porque as pessoas estão lá para consumir o conteúdo, ver o dia a dia da pessoa. Se ele não fizer, não tem problema. Se ele fizer, vai ser legal para ele, obviamente, né? As pessoas vão se sentir que o esforço dela de ter feito contato, ter engajado, teve o retorno. Agora, vamos trazer isso para a realidade das empresas. Se uma empresa não fizer bem a sua interação, se um usuário entrou lá no canal dessa empresa, entrou no perfil social, fez uma interação, seja no privado ou público, e a empresa não retornou ou demorou dias para retornar, você pode ter certeza que isso vai gerar um impacto negativo, tá? E inclusive um impacto financeiro no negócio. Porque quando essa pessoa fez um contato simples e não foi retornada, provavelmente ela vai propagar essa informação. E para a empresa isso é muito ruim. Então a dica que eu dou é o seguinte: você pode consumir informação para construir sua presença digital de todos os locais, mas pegue como referência as empresas que estão fazendo bem isso, estão construindo bem a sua presença digital. Se você encontrar dentro do seu segmento, melhor, porque aí você tem um parâmetro, né, para tentar construir a sua,
para ser igual ou melhor. Mas se não, procure de outros segmentos. O mais importante é procure empresas que estão fazendo bem a sua presença digital. Por quê? Porque é justamente por isso, por essa diferença. Então, às vezes, você pode cair na ilusão de falar assim, poxa, eu faço um trabalho aqui e não consigo ter uma rede social igual o influencer com quem eu estou aprendendo. E não vai ter. Não vai ter. Você tem que pegar como exemplo outras empresas. Provavelmente a sua base vai ser menor. Não é que você não pode ter uma base grande, mas o mais importante é que os seguidores, né, eu estou chamando de base, né, que você vai criar nesses canais digitais, tenham realmente interesse no que você está fazendo. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha de alguma forma contribuído com vocês. Se quiser discutir outras coisas relacionadas à presença digital, comenta aqui onde esse vídeo vai estar postado. E a gente pode pensar e se organizar para fazer outro material, de repente fazer um bate-papo, beleza? Então espero que isso de alguma forma ajude vocês e valeu!